Bem-vindos e bem-vindas a mais um Papos do Além. Hoje eu estou aqui com o Ale Ehring, que parece que está sério, mas ele é super divertido. É uma pessoa que eu conheço há pouquíssimo tempo, mas justamente esse jeito descontraído, tranquilo até para falar sobre alguns assuntos que eu acho bastante legal mesmo. E nós estamos aqui hoje, eu, Ana Cristina Coda, antes de mais nada, e o Alê, para falarmos sobre a paz. Alê, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Então tá. Meu nome é Alexandre Ehring, eu tenho formação em Ciências Sociais e Arqueologia. E ao mesmo tempo que eu sou formado nessas duas faculdades, eu também me dediquei sempre à espiritualidade e todos os temas relacionados a isso. Então, ao mesmo tempo, eu também vim estudando diversas vertentes, religiões, filosofias, terapias, e aí hoje é um pouco também com o que eu trabalho. Eu continuo trabalhando com arqueologia e eu gosto muito de saber sobre a origem da humanidade e temas assim dentro da filosofia e da nossa existência, né? Temas de importância nesse sentido. E venho tentando fazer um paralelo com as terapias também, né? O autoconhecimento e a abordagem mais profunda do nosso ser para cura, né? Para trabalhar a nossa cura, a minha cura e de quem eu puder acessar. Mais ou menos isso. O Alê, ele meio nasceu em berços espiritualistas, né? Desde pequenininho. Ele tem uma família que é muito voltada a isso. Por isso mesmo que para ele é muito tranquilo esse assunto, que é o oposto de mim, né? Para mim era tipo, não vou entrar em detalhes, mas é o oposto. Agora, aqui no Papos do Além, a gente sempre fala de tudo da vida com esse viés espiritual. E uma coisa que eu estava comentando com a Lê agora há pouco é que o Lama Gangchen Rinpoche, uma das grandes frases dele é que a paz interna é a base mais sólida para a paz mundial. E na época, talvez eu não entendesse tão bem essa frase. Hoje eu entendo melhor, né, que são nossas pequenas violências do dia a dia que acabam construindo essa, essas grandes violências que a gente vê no mundo. Com essa abertura, eu queria já abrir para o Ale falar um pouquinho como é que ele vê, qual que é a visão espiritual dele sobre É, a paz. a paz é um tema que também na minha vida ele sempre esteve presente de diversas formas. Eu sou filho de médicos, né? E que nem você falou, desde muito pequeno, através da minha avó, eu tenho bastante contato com a espiritualidade, o que a gente chamava de mundo esotérico, né? E esse tema da paz, ele é sempre também bem presente, né? Desde o início, é um tema que é recorrente, porque muito das nossas doenças estão ligadas a essa questão, né, que você trouxe, principalmente a questão da paz interna, do auto-perdão, por exemplo, do reconhecer-se, né, também como falho e como interpretar essa questão sem ser com julgamentos severos, né, e como você lida, como você reage às situações do dia a dia, né, são temas recorrentes também, né. Inicialmente, muito jovem, assim, até idade adulta, mesmo tendo contato com esses temas, eu ainda fui muito reativo por muito tempo, sabe? Me estressava muito facilmente e respondia porque tá ligado a uma questão, às vezes, de uma injustiça, né? Você se sentir injustiçado, né? Como a fala do outro toca você, né? E depois de um tempo eu comecei a perceber que não dava para ser desse jeito, né? Então, uma das linhas que eu fui estudar foi a CNV, Comunicação Não Violenta, né?
E o tema da paz é muito presente, porque ele inicia na comunicação, né? Nós temos muitas maneiras de nos comunicarmos com os outros, né? A partir do momento que você já está observando uma outra pessoa, que você toca nela ou você se aproxima, o jeito do seu corpo, tudo isso está indicando qual é a sua proposta com aquela pessoa, né? Qual é a abordagem. E aí eu fui percebendo que, aprendendo mesmo, que certas maneiras de abordar um assunto, de chegar, uma escuta passiva, porém ativa também e uma escuta sincera, uma escuta amorosa, né? Realmente ver que tem um outro ser humano ali do outro lado, né? Tem um outro ser digno de, independente de como está a nossa vida naquele momento, mas digno de respeito, em todos esses sentidos. Eu acho que esse tema da paz, ele aborda muitas frentes, né? É um tema muito profundo, muito importante, e ele é necessário, eu acho que é necessário cada vez mais, né? A gente está agora com uma nova guerra explodindo, né? Estávamos num mundo razoavelmente equilibrado, apesar da gente sempre ter algum nível de guerra e de ataques e de violências de outros níveis, né? Contra as mulheres, relacionados a preconceito, contra povos originários. Então, eu acho que, assim, o primeiro de tudo é a gente sempre estar trazendo o tema e conseguindo conversar sobre ele para trazer as reflexões necessárias, né? Você falou uma coisa no começo que eu achei interessante e que é algo que eu estou refletindo muito. Essa questão da dor que nós trazemos na nossa própria história, né? O auto-perdão, você falou uma outra coisa também, a questão da compaixão, né? Autocompaixão mesmo. Autocompaixão. E nós estamos vivendo momentos que são razoavelmente complicados de relacionamento. E recentemente me veio uma coisa dentro dessa questão dos relacionamentos, que a gente, mais do que se preocupar com o que o outro é ou deixa de ser, faz o que deixa, o que faz o que deixa de fazer, a gente deveria se preocupar se a gente está satisfeito com a gente quando a gente se olha no espelho, né? Aquela coisa assim. Sim, sim, Para outro é isso, outro é aquilo, e você, quando você se olha no espelho, você está super satisfeito com você mesma, deixa o outro com a questão. Vai fazer, é como se não fizesse diferença realmente na minha vida eu ficar perdendo tempo com julgamentos alheios. É quase uma bobagem isso. É uma é uma energia, fuga na realidade, né? é uma energia que eu gasto, uma química ruim que eu coloco no meu corpo através de emoções ruins. E não faz a diferença nenhuma na vida de ninguém, a não ser na minha. Esse que é o problema, né? É assim, que diferença vai fazer? Eu pensar que o outro é assim, assim, assado, vai fazer diferença na vida dele? Da pessoa? Não vai fazer diferença nenhuma. Então, chega a ser quase a uma perda de tempo. E eu acredito que isso tenha muito a ver com as questões dos espelhos e das projeções, daquilo que a gente não se perdoa às vezes, que essas pessoas realmente podem estar trazendo para a gente nada mais do que isso, questões do que a gente não se perdoa, porque essa paz interna, ela não é uma coisa simples. As pessoas têm uma certa ilusão, e graças a Deus tem muita gente falando sobre isso ultimamente, que as pessoas que trabalham com espiritualidade, elas são santas. Elas não são e nem se veem como santas. Muito ao contrário. Muitas vezes as pessoas ficam horrorizadas, às vezes, porque eu falo que o meu nível de compaixão antes da espiritualidade era muito baixo. Eu precisei trabalhar muito essa história da compaixão. Eu acho que eu só consegui evoluir nisso porque eu fui muito honesta comigo mesma, né? Eu sempre tive uma mente muito racional, muito lógica, muito. E daí tem pouco espaço para mimimi.
E esse mimimi tem a ver com a sensibilidade que nós temos. Eu aprendi a ter que desenvolver a minha própria sensibilidade, até eu acho que eu não desenvolvi a minha sensibilidade. Eu tinha a minha sensibilidade abafada para eu controlar, controlada pelo meu mental, né? Porque o sentir é uma coisa que não é para amadores, né? Vamos combinar que sentir não é para amadores. E se eu nasci com esse potencial de sentir que eu percebo que eu tenho hoje, eu até consigo entender um pouco do meu nível de racionalidade antes. Mas a verdade é que a mente, ela é muito poderosa, ela consegue, né, dar uma enquadrada em tudo, se ela quiser, com grandes perdas. Hoje eu falo que quando a gente deixa de sentir, a gente perde 50% da nossa inteligência. E eu digo por experiência própria. Quando você fala em CNV, por exemplo, toda ela é baseada no aspecto do sentir, né? O Sim, próprio Marshall Rosenberg, quando eu acredito que o grande diferencial do trabalho que ele faz é que ele fala que no nível da razão não tem como entrar em acordo. A gente só entra em acordo quando a gente entende que todos nós sentimos dor, né? Todos nós temos um sentimento, uma necessidade, né? Algo que é como o ser humano, que na própria visão da compaixão é a humanidade compartilhada. E eu acho muito legal que hoje existam ferramentas que são muito espiritualizadas, mas elas são laicas, como a CNV, como a justiça sim. restaurativa com as mediações, como os círculos de construção de paz, porque torna mais acessível, né, Ale, para mais pessoas essa questão da paz. Eu acho que o próprio mindfulness também, né, é algo que está bem difundido, é algo que é uma ferramenta fantástica para esse autotrabalho e autoobservação, né? Eu vejo que não existe uma paz interna, uma possibilidade de paz interna sem essa autoobservação, sem acessar esses locais profundos, né? E chegar exatamente onde você estava citando antes, nas nossas sombras, né? Ou seja, reconhecer que sim, somos falhos, que ficamos bravos, que, né, que a vida é difícil, que essa questão da paz e do contato é um exercício, né? Eu estava até tentando lembrar um pouquinho antes aqui da nossa conversa, eu não vou conseguir citar exatamente, mas eu acho que é um bom exemplo. Quando a gente pega a questão da evolução do gênero Homo, né? E aí a gente pega a linhagem, né? Por exemplo, os mais próximos são, né, os bonobos e os chimpanzés, né? Então, a gente vai ver que tem ali uma relação de gene e tal, de proximidade, apesar de ser muito distante, né? Porque se um cromossomo muda a pessoa por total e completo, você imagina uma distância de porcentos dentro de DNA e de configuração. Mas o que eu achei muito interessante nessa pesquisa é que ela mostrava como os chimpanzés, dentro da relação no meio deles, eles são muito violentos, né? É uma relação de hierarquia baseada na violência, na força, e como os bonobos, ao contrário, não, são muito mais amorosos, muito mais harmônicos. E o que é que parece que existe dentro de cada ser humano que é mais ligado ao que seria essa reação de um chimpanzé e o que mais parece a reação de um bonobo, né? Então por exemplo, dentro das sociais, né, a gente leva muito em consideração a questão da cultura, da tradição, do meio, né, onde nós somos criados, e a gente vê a grande influência, tanto que nós vemos certos países, né, com uma cultura de paz muito maior, né, muito mais ampla do que outros países, né? Então, independente do que a gente pode colocar agora como exemplo, que a gente está vendo o que está acontecendo, mas assim, eu fico pensando, o que será, por que será que na maior parte das vezes, ou nesse mundo, não sei bem, que parece que ele tem muita violência ainda, será que é algo ligado à questão genética propriamente, sabe assim, de uma ligação com o chimpanzé, ou algo tipo, sabe assim, que
falta, na realidade, essa educação. Um pouquinho antes a gente estava tratando também do tema da pobreza, né, relacionada à violência. Eu acho que temos vários argumentos que justificam. O Brasil aqui é um país onde a gente vê intimamente a ligação de pobreza com violência. Mas se você pegar a Índia, por exemplo, é um país que você vê uma questão de violência muito menor, uma população gigantesca, a maior população do mundo, e que você vê lá que a questão cultural, né, e como as coisas são colocadas e a educação é feita, a diferenciação social que é gigantesca, lá também tem pessoas bilionárias e pessoas muito abaixo da linha de pobreza aos milhões, mas isso não, pelo que eu entendo, não sei mais hoje, mas assim, os estudos que eu li de uns 10 anos atrás, pelo menos, eles indicavam que essa questão financeira, né, ela não era tão relevante na questão da violência nesse país. Não sei o que que você, se você já viu alguma coisa do tipo, o que que você acha? Você tem razão. Eu acho que o ambiente, a cultura, ele vai fazer muita diferença. Se há pessoas que também vivem em ambientes mais hostis, elas têm uma tendência a serem mais agressivas. Eu acredito que o ambiente, não só acredito, como hoje a gente tem inúmeros estudos, né? Ciência, o ambiente ajuda a esculpir o comportamento também. Eu tenho uma coisa muito forte com a minha própria violência interna, né? Esse lado fogo, eu tenho um lado muito fogo. E outro dia, e assim, uma coisa que eu trabalho há muitos anos. E outro dia, meditando, me veio assim uma coisa de uma forma muito suave, muito interessante, que a minha ancestralidade é muito fogo, por causa do ambiente. Então, por mais que hoje o povo japonês seja visto muito mais como zen, muito mais como essa coisa pacífica, ela vem de uma história com muito fogo, né? Muito fogo, né, Ale? Assim, por quê? Porque tem uma geologia ali que é absolutamente agressiva, vulcão, terremoto, maremoto. Então, isso tem muito a ver. Isso cria um shape, né, de comportamento diferenciado. E que é só isso. Não tem juízo de valor nenhum, sabe? Tipo assim, ó, não tem grandes elaborações. Inclusive, assim, a espiritualidade fala que a gente complica um pouco as coisas, né? Eu viro e mexo, eu ouço isso. A gente consegue complicar, dar uma volta, fazer uma novela de coisa que é muito mais simples normalmente. Concordo. E mas até a gente chegar nesse simples, dá uma penada, né? Agora, eu queria voltar um pouco nesse ponto dessa violência que a gente faz com a gente mesmo, quando a gente se sente culpado, quando a gente tem vergonha, né? Quando a gente não se perdoa pelos erros. Eu observo, por exemplo, pessoas que eventualmente não se sentiram aceitas e estão o tempo inteiro tentando provar ainda que são as melhores e às vezes para tipo assim, é como se tivesse feito entrado num programa que o programa não tem mais nem sentido de ser, mas a pessoa ainda continua com o botãozinho apertado, né? E é muito difícil a gente perceber essas coisas. Os nossos programinhas, não é que eles estão assim numa lousa, em neon, a gente precisa estar muito atento para perceber esse tipo de questão. E é legal muita gente estar falando sobre isso, porque vira e mexe, eu acho que vai acendendo uma luz aqui, uma luz ali na cabeça das pessoas. Porque nós nos achamos muito diferenciados, né? Eu decido a minha vida, biriri, e não é nada disso, né? A gente é atravessado por 50 mil coisas da nossa história. Você acha que se a gente conseguisse olhar no espelho, feliz da vida, em paz, você acha que esse dia chega? Ou nós seremos sempre inconformados como parte do nosso desenvolvimento criativo? Sabe, eu acho que essa é uma questão importante, porque tem a questão do, você até falou criativo, né? E eu ia colocar exatamente isso, como um impulso criativo. Essa
reatividade que a gente às vezes chama de violência, esse fogo, né, esse elemento fogo que você colocou, ele é totalmente necessário e ele não pode ser retirado em nenhum aspecto, né? Só que assim como o fogo mesmo que a gente produz, uma fogueira, qualquer coisa do tipo, ele necessita de algum nível de controle. Ele necessita de um meio específico para ele poder ser trabalhado, né? Então, o que eu acredito é que essa questão de será que vamos conseguir ser felizes, independente das situações e tal? Eu acredito que sim, eu acredito que é possível, mas é necessário a gente fazer uma grande diferenciação, que é tudo bem sentir raiva, sabe assim? Tudo bem estar bravo, tudo bem às vezes ter uma resposta que parece desequilibrada. Claro, dentro de uma proporção do que é aceitável ou do que pode ser corrigido, claro, ninguém está falando de responder de uma maneira totalmente violenta e sem sentido, não é isso. Mas assim, eu acho que essa parte é do ser humano e ela não é uma coisa ou outra coisa, sabe assim? Eu vejo como sendo algo nosso, tipo que nem se a gente for pegar, tá, então a gente tem um tanto de, né, essa questão do chimpanzé e do bonobo. A gente tem uma questão genética ali dentro também que explicaria, né? A gente tem uma questão ancestral que explicaria, era o que você estava colocando antes, né? Tipo, chegamos agora de uma família ancestral de sei lá quantos milhares de anos. Essa família, ao longo de milhares de anos, teve que lutar, teve que guerrear, teve um monte de coisa. Olha o tanto de informação impregnada, né? E aí, às vezes, a gente está reagindo aqui, nem sabe, por alguma coisa relacionada à ancestralidade, ou alguma coisa relacionada à genética, e coisas que a gente não observa, e a gente está só reagindo, né? Não está pensando, não está se observando. Eu acho que isso é complicado. Eu acho que é necessário se aprofundar e nesses locais que não nos são ensinados, que você vai conseguir começar a ir numa terapia, né, quando você começa a estudar, numa meditação e além, né? Acho importante observar isso, mas eu não acho que é uma condição assim que você tem que, sabe, não ter mais raiva ou de alguma maneira não reagir de uma maneira talvez às vezes mais impactante para que você possa ser feliz, para que você possa se sentir realizado, para que você tenha uma propriedade pacífica dentro de você, né? Por exemplo, eu gosto bastante do Gandhi também, né? E tem lá os satyagrahas, né? E aí essa é uma questão interessante, porque a gente vai ver lá na história e são guerreiros, né? São assim como se fosse um exército, né? Que o Gandhi desenvolveu e tudo bem, ele ia e ele não reagia, então ele se colocava numa postura passiva, ele era atacado, e aí, por exemplo, eu lembro de um episódio lendo lá o livro, que eles vão para um negócio que eu acho que é uma usina hidrelétrica, algo do tipo, e aí eles vão aos milhares e eles começam aí a ser atacados, né, de bastão pela polícia, e certos guerreiros caem, eles são retirados e outros entram. E isso vai durando por horas e milhares de pessoas são machucadas e tal, até que eles conseguem vencer, porque o outro lado não tem mais força para lutar e para exercer aquela violência, né? Tem Então, menos assim, resiliência, qual né? é exatamente Tem menos qual é o local resiliência. tal que essas pessoas conseguiram se colocar, entende? Qual é a condição de. Eu não sei se a palavra correta seria autocontrole, mas também é um tanto de autocontrole, ou autopercepção, ou autoentendimento, de conseguir apanhando, com dor, sabe, lutando por direitos que são seus, né, que são direitos até universais em certos aspectos, o quanto o cara consegue estar com a mente dele sadia e alinhada a um propósito para que ele retorne machucado e retorne machucado e ele consiga ali fazer o que é a coisa que ele acredita, sabe? Colocando assim para o nosso dia a dia, né?
que foi o que você começou a falar. O quanto é necessário desse exercício nosso, sabe, de nos observarmos, até para começar a perceber esse auto-julgamento, essa culpa, porque quando eu comecei a observar esse tipo de coisa em mim, eu não percebia que eu ficava me culpando e me julgando o tempo inteiro, me martirizando e fazendo mal para mim. Eu comecei a observar muito mais fácil os outros fazendo isso comigo, porque é muito mais óbvio, né? A pessoa vem, te xinga, te maltrata, fala qualquer coisa para você, te julga, e você reage e tal. Mas a hora que você começa, num dado momento ali, né? Não sei muito bem quando isso aconteceu, nem sei se eu conseguiria achar no tempo, mas num dado momento eu começo a perceber que eu também estou fazendo isso comigo e eu faço isso comigo incessantemente durante o dia inteiro, vários dias, sabe? A ponto de, às vezes, não conseguir dormir, ou às vezes de acordar de madrugada e já vir esse auto-julgamento de você não é bom o suficiente, você não fez algo certo, você é culpado de tal reação, isso é resultado de uma falta de, sabe assim? Então eu fico pensando assim, qual é o tamanho do exercício necessário primeiro para a gente observar, depois para a gente ter um nível de auto-amor, compaixão e controle, para que a gente consiga observar e ver que isso é só mais uma ação, é uma maneira de ser, mas não é o que a gente é, né? Depois começar realmente a se E é uma distanciar briga, né, Ale? dessa. E tudo isso que você É está uma briga. falando, você está brigando com Uhum. você mesmo, né? A gente faz Exatamente. muito isso. A gente se trata muitas Exatamente. vezes como os nossos pais ou quem cuidou da gente nos tratou. A gente Perfeito. repete padrão. E eu acho que é complicado porque é muito difícil a gente dar para o outro aquilo que a gente não tem para a gente, né? É a questão do amor. Talvez a gente exercitando o amor em relação ao outro, meio isso retorne. Mas sempre vai ser uma coisa um pouco com ruído, porque é um exercício de algo que, no fundo, quando a gente fala em frequências, a frequência do amor é 500 Hz, a frequência da paz é 600, né? Um está no cardíaco, outro está aqui no laríngeo. E muita gente confunde paz com passividade. E que é complicado, porque, por exemplo, esse exemplo que você deu parece passividade, mas será que é passividade? Uhum. Né? É assim, ou é força de uma maneira completamente de uma perspectiva que a gente não consegue enxergar. Muito do que eu observo na questão desse jogo de luz e sombra é que, por mais que a gente fale em luz, 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 a gente tem medo de morrer porque a gente está acostumado, abandonar todas essas referências. Qual que é a grande dificuldade do ser humano iluminar? Ele não quer perder o ego. A gente pode falar o quanto quiser dessa questão de trabalhar esse ego, mas no fundo, não existe uma redenção interna, de fato, que talvez seja isso que essas pessoas pudessem estar trabalhando na prática, uma forma de exercitar isso? É passividade ou é um exercício de entrega? É muito complicado. Eu acho que a paz ela é vista muitas vezes como uma forma negativa, como se eu for muito bonzinho, né? Porque paz também é confundido com ser bonzinho, não sei o quê, você é otário, você é isso, você é aquilo. A gente não consegue ver muita força na paz, né? E esse exemplo que você deu, talvez seja de uma grande força. A Índia traz uns exemplos muito loucos, né? Assim, eu acho que para nós ocidentais. Outro dia eu tive uma aula com um professor
maravilhoso chamado César Devessa, um ancião, um médico maravilhoso, e sobre meditação e o yoga. E ele falou que a maior mestra que ele encontrou na vida, eu nunca mais vou esquecer essa história, porque ela é realmente muito marcante. Foi uma menina dos 3 anos, quando ele estava fazendo um trabalho, um estudo na Índia, e que de repente ela aparece, cabelo todo sujo, ela imunda, peladinha, mas ela tinha, diz que uma luz, uma vida, uma alegria que chamava atenção, né? Assim, do nosso olhar, você fala assim, nossa, vamos dar um banho nessa menina agora, vamos botar uma roupa nela. E ele viu muito mais do que isso. Ele viu um contentamento de existir no meio daquilo tudo. E diz que ela agachou, fez cocô, pegou um gravetinho, começou a brincar com o cocô e ria, e ria. Gente, tem coisa mais pura que isso? Tem coisa mais absurdamente sem ego, né? Sem essa noção do que eu tô sujo, do que eu. Não estou dizendo que sujeira e espiritualidade combinam, não é nada disso. Mas tem algumas coisas que são muito dramáticas que nos dão lições muito contundentes, né? Outro dia eu também ouvi uma pessoa falando numa cerimônia que teve na Índia, o cara foi lá, fez uma oferenda, e era um senhor, e ele, descendo os degraus, depois de ter colocado a oferenda, ele tropeça e cai. E essa pessoa volta, né, até o degrau onde ele tropeçou e se abaixa e dá um beijo no degrau, como quem sabe que aquilo foi, sei lá, uma purificação de karma, foi um whatever, né? E a gente não está muito acostumado a ver as coisas por esse viés, que são extremamente pacíficas, né? Se a gente for falar em termos de paz, são muito pacíficas, é onde eu não me revolto, é onde eu, eu tento dar o meu melhor, independente das circunstâncias. O que melhor é esse, eu não sei. E se a gente precisaria passar por coisas extremas, assim, para testar esse melhor, eu também não sei. Eu, particularmente, preferia não. Eu vou ser Eu muito também. sincera. Eu, particularmente, né? Eu lembro que nesse processo de entender que tudo está em ordem, que a vida está sempre ok, e a gente tem que ficar bem em qualquer circunstância, eu sempre falava, eu já entendi, mas por favor, preservem a minha saúde. Não precisa vir com uma lição muito porrada, não, que eu posso passar sem. Mas a verdade é que o ser humano parece que só aprende desse jeito, né? Infelizmente. A gente não consegue parar com esse sofrimento sem que seja de uma maneira muito radical. Até acredito que, por exemplo, nós vemos grandes mestres modernos da espiritualidade que todos eles tiveram grandes epifanias em momento de muita dor, né? Eles escrevem isso nas suas biografias, vários, inúmeros, que a hora que eles estão ali no fundo do poço, pedindo arregão, é que, de repente, viu a luz. Porque ou eu me libero desta coisa toda, né, para não falar que eu carrego, que é isso que você estava falando, né, da culpa, da vergonha, whatever, e ou eu me libero disso e percebo que não é nada, está tudo na minha cabeça, ou eu me afundo com isso. Mas não são coisas que a gente gostaria de passar para estar aprendendo. Será que tem jeito de a gente Acho, aprender de jeito mais fácil? então, eu acho interessante o início que você começou a falar, né, da questão do amar ao próximo e a si mesmo, né? Aí a gente estava conversando esses dias do professor Jonas, né, do Vedanta, e tem uma das aulas, umas 10 aulas atrás, que ele estava falando exatamente sobre essa passagem,
né, da Bíblia, né, do amar ao próximo, e que ele, através do entendimento do Vedanta, que não está falando, na realidade, essa interpretação um pouco mais óbvia, né, de que, olha, eu me amo muito e eu tenho que amar o outro como eu me amo. Na realidade, o professor Jonas ele estava explicando uma coisa totalmente contrária. Ele estava falando assim, viu? É muito mais fácil amar o outro. É muito mais tranquilo, na realidade, amar o outro quando o outro é um outro próximo, quando é um amor de uma mãe por um filho, um pai por um filho, né? E o contrário, e coisas nessa situação, ou um cuidado amoroso e tal. Isso é muito mais simples em vários aspectos do que se amar. Então, o ensinamento, na realidade, é dessa maneira como você consegue muitas vezes dizer que ama o outro, ou que você consegue realmente, às vezes, amar o outro, traga para dentro de si e faça consigo mesmo, né? Consiga romper essa barreira de saber realmente quem você é, porque só nós, né, sabemos quem realmente nós somos, né? Todas as verdades, as mentiras e as ilusões, por mais que a E gente sabe, tente se a esquecer. gente sabe, né, Ale? Nem sempre a gente sabe. Vamos dizer assim que dentro das coisas cotidianas ou óbvias que a gente já percebeu, né? Nem tô colocando muito profundo, tô colocando assim, tipo, né? Ah, pro outro eu sou bonzinho, mas dentro de casa eu sou um, né, um maluco. Eu tô colocando mais nesse sentido. Mas assim, então pegue esse amor aí e coloque para dentro de você e vê o quanto você consegue evoluir nisso, né? Vê o quanto isso é verdadeiro. Trabalha isso em você, sabe? Esse amor nesse nível, sabe assim? Você consegue ter esse amor que o pessoal fala, né, que chama do amor ágape, né? Por você próprio? Ou você só consegue ter pelo outro? Ou você acha que você tem que ter pelo outro primeiro do que por você? Quando a gente vai vendo, assim, vários mestres, né, que nem você colocou, tem vários mestres, o Chico é um, por exemplo, que ele dedicou a vida inteira dele ao outro. E ele sofreu muitos problemas dele na vida dele, né? Muitas questões dele internas que ele não pôde desenvolver, muitos sofrimentos que em alguns momentos ele comenta um pouco, mas que você vê nitidamente, né? Tipo, ele não dormia direito, cara, ele não comia direito, sabe? Ele não muitas coisas ajudando os outros, porque a gente foi ensinado num dado momento, né? E ele tinha ali por uma missão maravilhosa, inquestionável o trabalho que ele fez, mas assim, de tipo, eu tenho que fazer pelo outro a todo e qualquer custo, e eu não percebo que esse outro, num certo aspecto, também sou eu, porque não tem no fundo o outro, só tem a gente, né? Se eu for pensar mais amplamente, profundamente, não existe ninguém realmente além da gente, né? O mundo que a gente vive é o mundo que a gente cria na nossa mente, tanto que a gente não diferencia realidade de sonho, sonho de realidade, a todo momento, né? O cérebro não tem essa capacidade, ele precisa ser muito bem treinado, né? E mesmo assim esse treino ainda é como se fosse meio que um dogma, você vai criando maneiras de classificar, são classificações, não é algo que realmente é perceptível de alguma outra maneira, né, que poderia ser até verificável, ainda nem verificável a gente não consegue fazer. Então, assim, o que que isso quer dizer, sabe assim? O quanto desse amor ligado à paz, né, que você tinha comentado antes, que o amor está numa frequência, acho que é 532, né, e a paz está em 600 e alguma coisa, ou 600 e pouco. Assim, o quanto é necessário expandir esse amor para ultrapassar esse tipo de amor que talvez a gente conheça um pouco, que é mais um amor amoroso, né? Algo relacionado a filhos ou algo nesse sentido, mas ultrapassar isso para a gente chegar nesse momento de paz e que é o que a gente busca, talvez através de uma meditação, e que ela está além do amor, ou seja, ela está além da violência, mas ela também está além do amor, né? Assim, nesse sentido, né? O que é essa paz? E aí, se a gente for colocar ainda os estágios de samadhi, que são frequências ainda mais altas, eles estão além disso ainda. Ou seja, que estado é esse? Qual é o nível de necessidade de observação, né? E aí, se colocando também essa questão dos mestres, né? Que eles despertam no momento de muita dor e sofrimento, né? O mestre Usui no Reiki é a mesma coisa. Ele vai para o monte e ele decide que ele só sai dali
se ele iluminar, e se ele atingir o estado de plena alegria, senão ele não vai sair dali, ou seja, ele põe uma meta, porque ele não aguenta mais sofrer, entende? Ele não aguenta mais sofrer. Então ele fala assim, olha, que eu vai eu racha, ou eu vou, tipo, ou eu sei lá o que que acontece, ou eu consigo superar, né? Tipo, qual é essa força e qual é esse momento, né? Assim, o Yogananda fala disso também, que você tem que buscar a Deus e essa iluminação como se você estivesse se afogando e você busca por oxigênio. Mas quantos de nós consegue, por livre e espontânea vontade, estando bem aqui, vivendo numa vida maravilhosa, né? Ou não, mesmo que seja meia boca, mas vivendo uma vida, pagando mais ou menos as contas, tendo umas dívidas, fazendo umas viagens, comprando uns negócios. Quem realmente quer sair dessa zona total de completo conforto e se colocar numa situação de extremo em muitos níveis, porque todas essas vivências ancestrais que proporcionam um acesso próximo ao que seria, né, de samadhi, de iluminação, são totalmente extremas. Não são assim, ah, estou andando e de repente ilumino. Não é assim, né? É tipo, bicho, eu me ferrei, eu tô sentado há 7 anos meditando, eu parei de comer. O Buda é a mesma coisa, ele desce quase morrendo de inanição. Aí ele encontra uma criancinha lá que dá leite para ele e aí ele fala, porra, eu tava muito louco, achei que eu tinha que parar de comer, achei que eu tinha que ficar comendo cocô de vaca. Não, eu tava muito louco, é o caminho do meio, não é assim, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, assim, o quanto é necessário, né, essa dor, esse sofrimento, que às vezes está ligado à violência, às vezes não, né, mas às vezes Dor e tipo, sofrimento se a é gente a for colocar. violência autoimpingida, É, gente. exatamente, Por a isso que violência interna, né? a ética da não violência começa por a gente não praticar violência em relação a nós mesmos, na verdade, né? Inicialmente. A não violência inicia por não seja violento consigo mesmo. E a gente ouve coisa que traz violência, a gente come coisa que traz violência, a gente está em lugares que são, né? Então, é difícil o nível de ignorância, a gente, ou talvez a gente esteja tentando caminhar nessa maneira extrema, né? A gente precisa chegar. Será que é só assim mesmo? Eu gostaria que não fosse, Sabe, mas você falou um negócio, só para eu pra não perder, eu tive uma experiência de consagração de ayahuasca no passado, e aí eu estava lá na experiência, aí veio, eu não sei se você já consagrou, tem um momento que você quer colocar a tripa para fora, né? Que você tá ali se segurando para você não vomitar, depende de como é que é o trabalho. E aí chegou esse momento, e poucas vezes eu tive que vomitar assim, né? Eu já consagrei muitas vezes, mas poucas vezes eu tive que vomitar realmente, né? Já senti, chorei, já muitas coisas aconteceram. Mas aí veio uma consciência, minha própria consciência falou assim: é uma escolha. Você escolhe se você quer aprender na dor ou pelo amor. Tá, a escolha tá aqui para você. Tem esse momento agora que é o seu momento de escolha. Você pode ir ali naquele balde, eu olhava para o balde, se descabelar ali e você sabe que depois disso vai ter como se fosse um retorno e um equilíbrio, ou você pode suportar ainda um pouco mais esse desconforto, que é um grande desconforto, não se sujeitar àquela situação, mas não que seja um problema, mas não se sujeitar àquela situação, tipo, respirar nisso, entender o que isso está querendo te trazer e seguir. E eu consegui, pela primeira vez, fazer uma escolha consciente de não ir lá e, tipo, me descabelar, passar mal, vomitar, porque quando você entra, depende do eixo ali, você passa um bom tempo e é uma sensação horrível, né? E eu falei assim, não, eu escolho ir pelo amor, eu escolho, tipo, me concentrar aqui, respirar e ficar. E aí, em poucos minutos estava tudo perfeito, tudo tinha passado, aquela ânsia ela tinha modificado e tinha uma alegria acontecendo e um outro contato. Mas achei muito interessante porque dentro desse mundo dual que a gente vive, veio isso para mim e um livre-arbítrio mesmo, ó, cara, é uma escolha sua. Sim, na dor aprendemos muito e tem grandes vivências e experiências, como diversos relatos. Mas também existem outras maneiras. Lógico, às vezes ela não está disponível a todo momento, ou talvez esteja, a gente não consiga perceber. Mas nesse momento está disponível. Então faça a sua escolha. Sabe assim? Quantas vezes não aparece pra gente, sabe? A gente está vendo muito antes que vai dar merda, vai dar merda.
E a gente segue, vai dar merda. Porra, essa não é a pessoa que eu quero ficar. Esse não é o trabalho que eu quero estar. Isso aqui não é o que eu quero comer. E você continua lá, pá, 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 pá. Aí dá merda. Aí você estoura. Puta que pariu, eu não sou escutado, eu não consigo fazer, ninguém me ouve. Fala, não, 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 calma aí, velho. Você não escutou você. Faz 6 meses ali atrás que você já tá falando que esse trabalho não serve, que essa pessoa é maluca, que sei lá o quê, que você não tá contente. Por que que você não pegou a dor, você ficou com medo de sofrer a dor naquele momento, para sofrer uma dor agora ainda maior aqui na frente, sabe assim? Ou talvez lá fazer uma escolha um pouco mais consciente e, sabe assim, madura, para que tá agora agindo aí que não é uma criança mimada, um adolescente, sei lá qual é o momento, né? Qual é a carência que você tá ali, né? Porque a gente tá tratando nesse momento também dessas dores de carências, de faltas, né? De muitas coisas, dependência emocional, né? Então, assim, tem tanto com os nossos pais, né? E aí depois com as pessoas que a gente se relaciona, né? O quanto a gente está observando e está se educando nesse sentido, né? Você chegou no lugar que a gente falou agora há pouco, que eu acho que tem tudo a ver, que é a história da desigualdade social. O quanto realmente essas carências nos afetam, o quanto existem pessoas invisíveis no mundo, ou bulinadas. Tem um lado que é a invisibilidade, o outro que é excesso de visibilidade de uma forma negativa. Você tocou num ponto agora, Lê, que era exatamente aquilo que a gente estava conversando sobre a desigualdade social, porque carência, quando a gente fala em carência, carência é de tudo. Quando me falta alimento, quando me falta segurança, eu sinto que me falta amor, certo? Eu sinto que eu não estou sendo visto. E uma coisa é raiva. Só que a gente esquece, a raiva faz parte, ela é natural do ser humano, ela não deve ser reprimida nem extinta. A questão é que essa raiva ela pode escalar para o ódio e pode escalar para o desprezo. É intolerância, né? Então, quando eu realmente escalo isso para este nível, né, de desprezo, é que eu não me vejo mais como ser humano. E se eu não me vejo mais como ser humano, a coisa fica muito difícil. E a gente consegue deixar o tema evoluir para este nível, né? Estamos Sim. vendo isso o tempo inteiro. E daí, quando estava lendo que uma astróloga que eu sigo estava dizendo que é meio bizarro quando as pessoas falam, ainda bem que não é aqui, ainda bem que nós estamos longe. E ela fala, não existe longe, está todo mundo no planeta Terra. É a mesma nave. É a mesma nave, não existe lá e não existe aqui. E eu lembro muito quando a Liadinsky da Palas Atenas ainda fazia aqueles encontros de paz, ela fazia mensalmente. Uma vez ela chamou a Tia Dag da casa do Zezinho, que é uma pessoa maravilhosa, incrível também, duas mulheres bodhisattvas, e eu lembro direitinho, isso há muitos anos atrás, a tia Dag falando. Vocês não sabem o que é aquilo que fervilha depois da ponte, né? Falando aqui de São Paulo, a Marginal Pinheiros, que separa, né, a gente de uma série de realidades do outro lado da marginal, ela quis dizer. Ela falou assim: Sim. aquela galera lá tá num tantinho assim de atravessar essas pontes, e daí vocês não vão achar legal. Isso de uma mulher que está negociando o tempo inteiro em lugares perigosíssimos para poder sobreviver, atender as crianças locais, que muito antes de ter a Lucelena do Nova Acrópole, que é maravilhosa, ela já dava aula de filosofia, né? A Casa do Zezinho tem há Sim. muito tempo. E então é isso, aquilo que a gente vê lá, achando que é só lá, não, a gente tem que olhar a nossa realidade aqui e agora, que existem muitos excluídos, existem muitas pessoas invisíveis, e como é que isso se arruma no mundo? Não sei. Eu Sinceramente, acho não sei, que Ale.
Isso que você está colocando tem a ver com o início que a gente também começou a colocar, que era da projeção, né? Quando a gente vê o outro numa situação que a gente classifica como deplorável, abaixo do que deveria ser, ou qualquer coisa do tipo, eu acredito que num primeiro momento todos nós nos reconhecemos ali uma possibilidade de alguma maneira, e uma das primeiras reações, assim, ao mesmo tempo que possa ter uma compaixão, uma empatia, mas é uma reação de não querer nem ver aquela pessoa, nem estar ali, que eu acho que é o mesmo que a gente faz internamente quando a gente reconhece aquela sombra mais maligna. Então você olha para o outro e fala assim, porra, aquela pessoa é egoísta, cacete, não acredito nisso. E aí você olha e fala assim, nossa, é como se você não tivesse egoísmo em você, né? Como se você também não fosse, ou como se você não está olhando para ela e está vendo um reflexo seu de um egoísmo profundo que você não está querendo enxergar. Então eu acho que esse tema é um tema muito importante e ele é visível principalmente no Brasil e em países que as pessoas colocam como subdesenvolvidos, apesar desse tema nem ser mais utilizado, mas algo nesse sentido, que é tipo, a gente não dá conta, né, que era o que a gente estava falando antes, de olhar nossas sombras internas, nossos medos, nossas dificuldades, mas muito menos ainda do externo. E às vezes a gente tenta, de alguma maneira, ajudar e contribuir, aí vai fazer essas ações de caridade, hoje em dia, né, de Facebook, Instagram, que o cara tira a foto antes de dar comida pro morador de rua, e depois essas maluquices que você vê acontecendo, né? Ao contrário do que seria realmente fazer pelo outro, independente se tem alguém filmando ou não, independente se você vai ter retorno ou não, porque você se vê naquele outro, por também não se olhar, né? Por também não querer se ver, né? Por também não querer olhar para essas sombras, né? Que era o que a gente estava colocando antes, né? Essa questão do reflexo luz e sombra. Esse é um tema recorrente para mim, porque eu desde pequeno sempre fui assim, né? Falei com muitas pessoas, sempre fui de comunicar, andar e conhecer. Então, eu sempre fui amigo de pessoas que moravam na rua e a gente, porque moravam ali num lugar e eu passava, então a gente sempre comunicava e sentava a conversar. E interessante que até ontem aconteceu uma situação dessa, um morador me chamou a atenção, porque eu sou arqueólogo, meu carro é todo adesivado. E aí ele começou a gritar para mim, eu adoro arqueologia, o que que é isso e tal. E eu meio assim transtornado, sem tentar entender se ele estava pedindo dinheiro comigo, o que que ele estava falando comigo. Aí ele falando comigo, ele falou assim, você tá bem? Aí eu falei, puta, cara, eu não tô muito bem. Aí ele começou a falar, não, mas eu adoro arqueologia. Aí eu falei, deixa eu ir lá conversar com ele. Aí eu fui lá conversar com ele. Ele começou a explicar que quando ele está lá no YouTube, com o celular funcionando, que ele vê os programas, e aí teorias da conspiração, e todos esses temas. E aí depois ele começou a olhar para mim e ele falou assim, sabe, eu tô aqui na rua porque eu sou dependente químico, né? Então eu fico para cá, não consigo voltar para casa. E ele totalmente consciente, sóbrio. E ele falou assim, e eu começo a ver, nesses programas eu vi que tem coisas que são coisas de outro mundo, né? E que são coisas que são coisas de espírito. E eu percebo que quando eu tô assim muito louco, eu vejo umas coisas me seguindo e eu vejo umas coisas acontecendo. E eu comecei a conversar com ele sobre energia, sobre frequência, sobre espírito e tudo mais. E a gente desenrolou um tanto de conversa. Acho que eu fiquei mais de uma hora lá, agachado lá, conversando com ele. Foi muito interessante, mas assim, fez um bem para mim, eu vi que fez um bem para ele, que era o que você estava tratando antes. Tipo, observar aquela pessoa ali, ver que tem um ser humano ali, trocar, sabe assim? E tipo, eu estava falando com ele das minhas dificuldades também. Eu também estava falando do que também acontecia comigo, mesmo que eu não bebesse mais, mesmo que eu não usasse qualquer droga do tipo. Mas como a minha mente várias vezes me martirizava e entrava nessa situação da culpa, como eu saía da minha paz em muitos momentos, e quando eu saía da minha paz, toda a minha energia, e toda a frequência que a gente estava tratando antes, tipo, desequilibrava e eu começava a perceber também esses acessos, começo a perceber, né? Começo a perceber esses acessos e o que eles fazem comigo e aonde eles me colocam, e aí o que a minha influência faz com o meu entorno. Então, assim, gente, vivendo num mundo onde as pessoas acham que o Brasil não é Israel ou a Palestina, né, que não é parte, que o sofrimento que está ali, ou na Ucrânia, ou na África, ou aqui mesmo, né, no nosso dia a dia, porque a gente vive uma guerra civil velada, né? Morrem pessoas todos os dias de todo tipo, desde o polícia, o ladrão, bala perdida, uma desgraceira acontecendo o tempo inteiro.
Então, assim, esse distanciamento, sabe? Essa falta de educação, sabe? Assim, eu fico estudando esses pensadores, aí eu, né, tô fazendo uma pós-psicanálise, aí, tipo, Jung tem lá as teoria fantástica e tal, e tem os tipos, e aí vai explicando os tipos e vai mostrando onde certas falhas vão acontecendo. Aí eu penso assim, porra, você já tem um cara que está falando há 100 anos disso e vários outros caras. Se a gente tem educação, se a gente tem caderno, por que que essas porcarias não estão na escola ensinando as crianças desde pequeno para se tornarem pais, para observarem como eles tratam os filhos, para que os filhos não criem, sabe, tantas carências e problemas, para que não sejam adultos totalmente zoados, que depois tem que ir fazer terapia e fazer um exercício de retornar ali né, a adolescência, pré-adolescência, infância, para acessar esses traumas, essas carências. Sabendo disso, gente, por que que a gente não usa essa porcaria dessa inteligência nossa aqui que serve para fazer iPhone? Por que que a gente não usa para, Você quer que tipo, eu te fazer, responda sabe, mesmo? uma educação saudável, sabe assim? Você quer que eu te responda Eu mesmo? quero, eu quero. Gente, não existe interesse econômico em conhecimento, em passar conhecimento, porque a forma com que o saber ele é distribuído, você dá mais ou menos poder para as pessoas, né? E qual que é o interesse de dar poder para as pessoas? Amigo, tem muitos Exatamente. interesses. Uma coisa que eu queria te perguntar, para a gente ir finalizando, e eu acho que o que você falou é bem legal, porque nós somos educados para ter medo dos outros, e esse distanciamento, essa separação, vai criando menos paz interna. Eu vou ficando com mais medo, certo? E o que às vezes a gente precisa é dessa conexão, é um pouco dessa conexão. E não é fácil isso, não é nada fácil, porque a gente está assim em picos de adrenalina e cortisol um pouco altos hoje. Ontem, inclusive, aconteceu uma coisa comigo muito maluca. Um vizinho que passeia com dois cachorrinhos pequenos, e cachorro pequeno adora fazer um barulho, adora latir para cachorro grande, né? Todo mundo sabe disso. E o meu cachorro é muito grande, e ele fica muito agressivo no portão, é normal, né? Cão de guarda vai guardar território. E eu acho que durante muito tempo ele se incomodou um pouco, né? Porque até os cachorrinhos dele tinham gostado de fazer xixi na minha calçada. O que fazia que o meu cachorro quisesse fazer xixi em cima? Dava um pouco de trabalho para lavar e tudo mais, mas tudo bem. Em um determinado momento, eu acho que ele começou, principalmente quando eu estava junto, ele começou a passar longe da minha calçada. Só que isso incomodou ele, porque ele é como se eu tivesse, sem falar nada, fazendo com que ele fizesse algo que ele não queria. E ontem, eu acho que dentro dessa coisa um pouco mais aguerrida que a gente está, ele não só resolveu passar na frente, como ele resolveu soltar a guia do cachorrinho pequeno, que estava se aproximando do meu, que estava a meio metro do portão, naquela posição assim, sabe aquela. Você sente a postura do cachorro bravo? E eu virei e falei assim: se eu fosse você, ficava longe. Eu falei, não se aproxima muito, alguma coisa assim. E o cara ficou possesso. Ele falou assim: eu não estava nem falando com ele, eu estava brincando, meio conversando com o cachorro. Por quê? Eu fiquei com medo que ele se assustasse. E se ele, como ele é muito pequenininho, se ele passasse entre as gradinhas, que ele pudesse se Hum, machucar, né? Então eu estava a sim, meia distância, falei isso, o dono ficou louco e falou: "Você sabia que a via é pública e que eu posso passar aqui o quanto eu quiser?" E eu não estava falando com ele, só que ele guardou aquele não estou fazendo o que eu quero muito tempo, eu acho, né? Que ele estava sim. atravessando para o outro lado da rua. Então, naquele momento, ele tomou aquilo para ele. E eu simplesmente falei para ele: olha, eu peço desculpas, você me entendeu errado. Não foi nada disso que eu quis dizer. Eu não entrei, não bati boca com ele. Eu falei: olha, sinceramente, eu peço desculpas, não foi isso que eu quis dizer. Eu estava falando com um cachorrinho, porque eu não queria que ele se assustasse.
se o meu avançasse nele. E já aconteceu em algum momento de um cachorro com um focinho muito fininho atravessar e quase perder o focinho, né? E eu fico com um pouco de receio. sim, sim, Mas às vezes é mais fácil, né? Você fala, opa, não vou discutir. Eu poderia ter me ofendido, porque ele foi extremamente grosseiro comigo. Me chamou de mal sim, educada, me xingou, whatever. Eu sim, simplesmente falo, ó, eu sinto muito, eu peço desculpas para o senhor. Eu não quis dizer isso. Agora, tem que estar com espaço interno, né? E tem que estar muito acostumado a lidar com determinadas situações. O que você faz para manter momentos de paz e lucidez, além de sair para conversar com as pessoas, o que é muito bom, né? Criar sabe, conexões. Eu medito, eu consigo esse espaço interno, porque sem a meditação eu viro um lixo. A meditação me salva muitas vezes, né? Então, se eu meditava 15 minutos, eu estou meditando 40 minutos hoje. eu medito também, mas eu percebo que tem muito a ver, até no seu relato eu percebi isso, assim, tem muito a ver com o estado de presença que a meditação traz e Sim, outras situações também trazem. Essa presença de realmente entender aonde a gente está, com consciência, quem nós somos. Ou seja, aí tem todo um aprofundamento, que é esse que a gente vem tratando a todo esse momento, né, durante a nossa conversa, de entender quem nós somos, entender que a opinião do outro é simplesmente a opinião do outro e que pode ser favorável e fortalecer o meu ego e eu me senti super bem porque eu recebi um elogio de um estranho, de tanta carência que eu tenho. Como eu posso ficar putaço porque o estranho tá lá nervoso, maluco, sei lá, com as doideiras da cabeça dele e eu me atingi, mas assim, as duas reações, elas estão falando muito mais sobre mim do que sobre a outra pessoa, né? Se eu tiver uma presença, uma pessoa me elogiar, agradeço, muito obrigado. Se eu tiver uma presença, uma pessoa me xingar, olha, eu acho que você está equivocado, mas tudo bem também se você acha isso, né? Agora, se eu não tiver presente, né, se eu não tiver consciente de quem eu sou, do que me afeta, do que não me afeta, qual é o meu papel aqui nesse plano, o que eu quero para mim, o que eu quero passar para o outro. A gente não consegue ter esses momentos de não brigar no trânsito, de não escutar um desaforo no telefone, e liga lá uma moça coitada que está lá trabalhando naqueles trabalhos insuportáveis de ficar ligando para os outros para tentar vender, e a mulher está tentando fazer o serviço dela, e você já, tipo, mete a boca, fala um monte, desliga na cara dela, qualquer coisa. Sabe, não se colocar de novo no local do outro, no papel do outro de alguma maneira. Então, assim, o que eu faço quando, lógico, eu estou consciente é tentar sempre me manter presente no presente mesmo. Então, eu estou agora aqui, olhando para esse cachorro, vendo esse outro cachorro vir, tem esse outro cara, eu sei que ele faz tal coisa e tal. Então, assim, vou me munindo de informações até um dado ponto e sempre me colocando assim, não preciso, se eu vejo que é uma situação que já pode gerar um conflito, não preciso reagir, eu não preciso nada, eu posso até me manter quieto. Se você ainda falou, você poderia nem ter falado nada e estava tudo bem, e o cara ia ficar com a ideia dele lá na mente dele, mas você conseguiu se colocar. Então, o que eu vejo que todos esses exercícios que a gente faz, né? O meditar, o estar em contato com a nossa essência, com a nossa natureza, o aprofundar nessas dores, nessas angústias, perceber de onde elas vêm, né? Ver os gatilhos, os traumas, esses complexos que nos permeiam, né? Então, por exemplo, eu tenho um complexo de poder, então eu sei que certas situações que eu ficar ligado, se eu não estiver observando, eu posso virar um ditador maluco, entendeu? Eu posso virar um controlador doido. Então, eu já sabendo disso, eu me antecipo à situação onde eu não vou me privar de qualquer coisa, mas eu vou mais consciente, ó, para cá eu tenho que observar melhor. Era aquela situação quando a gente começou a falar do fogo. O fogo exige um certo controle para que ele não domine tudo. E o homem tem uma evolução e uma diferenciação em relação aos animais inicial, que é do controle do fogo.
né? O controle do fogo fez muito com que a gente se diferenciasse totalmente da maior parte dos animais, né? Se não todos os animais. Vamos dizer que talvez um macaco consiga lascar um troço e às vezes conseguiu fazer um fogo ali, mas ele não tinha o controle. Então, assim, é a mesma coisa, só que aí pega esse fogo, em vez dele ser externo, pega esse fogo dentro, que também tem dentro da gente. Se a gente não observar isso de diversas maneiras, né, com várias práticas ancestrais normalmente, mas se a gente não conseguir observar e ter aquela presença de você estar diante do fogo, como você está quando você vai fazer uma comida, e saber que aquele fogo é fogo, que ele queima, mas ele não vai te queimar porque ele está ali. Ele está ali cumprindo o papel dele, você o seu. Então, assim, eu acho que o que é importante, presença, sabe? Para práticas que tragam presença. Meditação Perfeito. fundamental, mas eu acredito que tem várias outras Sim. necessárias para trabalhar essa presença, que é o que vai fazer com que realmente seja possível acessar essa paz e trabalhar nesse sentido, sabe? E quando tiver com o HD muito lotado, que não vai rolar presença, se isola um pouco, né? A gente não precisa ficar despachando, porque a gente tem momentos também, né, Ale? Claro, O que eu falo muito, o pessoal não gosta, mas quem busca muito profundamente espiritualidade, ou qualquer coisa na vida, mais precisa. Se você foi fazer arqueologia, provavelmente sua alma tinha uma necessidade muito grande de cavar para descobrir. Isso te leva para o sim, autoconhecimento, olha como tem a ver, né? sim. Assim, a gente sempre está em busca de aprender mais sobre aquilo que a gente precisa. Eu acho que é natural. E é por isso mesmo que a galera que está na espiritualidade já que a Lê falou um monte de palavrão já, mas carregada de histórias, né, Eu possíveis e falo palavrão. imagináveis. O que ele falou de Chico é verdade. Se a gente for ver a história de qualquer santo, tem muita dor, tem muita tristeza. Maria Teresa de Calcutá, se não me engano, tem até um filme. Ela sofreu a vida inteira, né, na vida pessoal dela. Próprio São Então, Francisco de Assis, ele era guerreiro, ele matava os outros, velho. assim, a gente Sabe? tem que. Tipo, O Chico, inclusive, a gente sabe que ele foi um dos causadores da da Constelação de Capela, né? É por isso, o isso, Geraldinho falou, né? Sim. Geraldo Lemos. Então, cara, é isso. A gente tem no fundo, que integrar muito dos nossos desequilíbrios. Eu acho que você estava falando das outras práticas contemplativas. Você tem o Qigong, você tem o Yoga, a gente tem artes marciais, eu acho artes marciais incrível, principalmente para jovens e adolescentes. Tem essa Sim. questão da presença, disciplina. Eu recomendo muito, gostaria de eu de ter feito, mas a gente tem várias ferramentas que podem nos deixar um pouco mais centrados no mundo louco, mais centrados, A troca com a equilibrados. natureza, né? Um contato diário com a natureza, com a grama, com as árvores, faz muita diferença também. Faz o ambiente, né, que fica mais limpo, a frequência é outra, Sim. a psicosfera é outra. Do mesmo jeito que a gente escova o dente todo dia, exercícios bioenergéticos, por exemplo, são outras coisas que eu faço de visualização, de imaginar uma luz violeta vindo, transmutando, essas coisas, assim, quando a minha mente, eu sou pensamento, né? Eu sou tipo pensamento, extrovertido tipo pensamento. Quando a minha, na realidade, sensação com inferior pensamento. Quando a minha mente está muito, que é o que me domina, se eu não for para algo da sensação, para alguma coisa, tato, né, olfato, ou qualquer coisa do tipo, a minha mente me domina, ela me domina. Se for uma coisa boa, legal, nossa, tô super bem. Agora, se for um pensamento ruim, algo do tipo, demora um tempão para conseguir sair. Através de pensamento eu não saio. Normalmente eu saio através de ações, ou seja, uma meditação, um exercício, uma música, sair no mato, tocar em umas coisas, entendeu? Então também é importante se conhecer um nível de perceber qual que é o melhor mecanismo para você, né? Qual que é o que que vai te tirar daquela situação, né? Tem uma explicação isso, e que era intuitiva no passado para os yogis.
E hoje, graças à ciência, a gente consegue entender um pouco melhor, mas quando o cérebro tem dois sistemas, ou ele está nas narrativas, né, ou ele está no sensorial, e essas duas áreas do cérebro, elas não funcionam muito ao mesmo tempo. Então, quando você está nos sentidos, a parte das narrativas, que normalmente são é a que nos faz sofrer, porque muito das nossas vidas não tem um sofrimento imediato, tem um sofrimento que é mental, basicamente, não é de realidade daqui a agora. Só voltando um pouquinho, o que você falou de poder, complexo de poder, é isso? Explica isso um pouquinho, porque eu acho que a humanidade tem esse problema. Então, explicando um pouquinho o que seria o complexo de poder. Todos os complexos, eles estão ligados à nossa ancestralidade. Não é algo que surgiu na gente agora. É algo que a gente herda, tá? Na nossa família, né? Do meio que a gente vem. Então, eu tenho esse complexo de poder. Provavelmente ele vai ser verificado no meu pai, que é mais nítido, no meu avô, não sei, não tive contato, mas no meu bisavô e assim, equivalente pela sequência da minha família. Ele é um complexo que está ligado à liderança, pessoas que são líderes, tá? Em qualquer aspecto. Então, eu posso ser um líder e ir para um lado militar, eu posso ser um líder e virar um empresário, eu posso ser um líder e ser um bom professor, eu posso ser um líder e virar um xamã, um líder religioso, não importa. É aonde ele é bem perceptível quando a gente vê quando esses líderes falham. Então você pega um líder lá, tipo agora a gente está vendo nitidamente, né? Esses líderes modernos, o cara da Rússia lá, por exemplo, está 20 anos no poder, né? Ele tem um complexo de poder nítido. Ele acha que só ele pode comandar aquele país, ele exerce uma influência ditatorial em todas as outras pessoas, e esse é o desequilíbrio, o complexo dele é em desequilíbrio. É Bom, isso. Mas é muito interessante esse tema. Os complexos, eles regem nossa vida assim, inconscientemente. É o inconsciente que domina a gente. Ele domina completamente. sim, sem Sabe? Assim, ele dúvida. controla a gente num nível que a gente não tem a menor percepção. Só para explicar, quando o Alê fala em presença, a presença é aquilo que nos capacita a não sermos reativos. O que é ser reativo? É trazer toda a nossa memória de experiências passadas como base para eu estar lidando com o que está acontecendo aqui agora. Eu acredito que um dos caminhos é essa reconexão, essa, esse contato que você falou, que você teve com essa pessoa, esse se vulnerabilizar, né? Falar para ele, olha, eu também não estou muito bem, não. Vamos trocar uma ideia. Sair desses nossos lugares de pedestal, ou de isolamento, ou de medo, e um pouco mais em direção ao outro, É sabe? vulnerabilizar-nos, né? É bem isso mesmo, né? É, Também, né? Porque é fácil identificar no outro, né, a vulnerabilidade, mas em nós, mesmo identificando, parece que a gente está perdendo, né? E a gente não está perdendo, né? A gente está ganhando, né? A gente está se mostrando exato. realmente humano, né? Realmente a Aumenta a gente resiliência. reconhecendo, né? Exatamente. Tem um livro muito bom da Brené Brown, que eu vou deixar nos descritivos, para quem quiser ler sobre vulnerabilidade. A gente pode deixar também uns links, né, que falem Esse livro é sobre bem essa legal. questão da paz e tudo mais, também informações sobre o Alê. Olha, vai voltar para conversar um pouco mais. Você vê que ele faz de jeito meio, sou sério, mas na hora ele, né, Só para não começar, tipo, muito já avacalhado, né? muito avacalhado. É, Gente, a paz pode não parecer estar ao alcance, mas ela está. E a gente tem que acreditar que a gente consegue um pouco de equilíbrio, tem muitas ferramentas. A gente não acabou não discorrendo tanto sobre elas, mas vou deixar nos descritivos. Meditar é uma questão de sanidade mental também, que é a nossa mente perturbada que está trazendo tanto problema para a gente. E com olhar para certeza. o outro.
olhar para o outro com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de presença, né, Ale? É isso. Então é isso. A gente agradece a quem veio até aqui com a gente e até o próximo Papos do Além. Obrigada, Lê. Obrigado. Até.